Esse vídeo é referente ao projeto de pesquisa sobre a influência dos parâmetros de deposição no comportamento mecânico e reológico do PLA conformado por impressão 3D, conduzido pela aluna de graduação Júlia Gonçalves Pinto, que é quem fala, com apoio da professora doutora Patrícia Smith Calvão, do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade de São Paulo. A manufatura aditiva, mais conhecida como impressão 3D, é um processo de fabricação que permite alta complexidade e flexibilidade de produção, sendo assim uma ótima opção para prototipagem ou produções de pequena escala. E a técnica mais conhecida de manufatura aditiva é chamada Fused Deposition Modeling, FDM, onde um filamento de um material polimérico é extrudado por um bico aquecido no formato da peça desejada. Esse processo é feito de camada em camada, fazendo que peças impressas por FDM sejam anisotrópicas e logo pouco recomendadas para aplicações mecânicas. Um dos materiais mais utilizados para FDM é o poliácido lático, ou PLA, que é um poliéster sintético, reciclável e biodegradável produzido a partir do processo metabólico de plantas e animais, cuja estrutura química está mostrada no slide. Esse foi o material escolhido nesse trabalho. O objetivo principal desse estudo é explorar a forma na qual os parâmetros de velocidade de impressão, temperatura de impressão, altura de camada e ordem de impressão afetam as características de amostras impressas por FDM com PLA. Para conduzir o experimento, foi utilizado um PLA comercial transparente sem pigmento da marca 3D Lab para imprimir corpos de prova de tração e amostras em forma de discos em uma impressora FDM de modelo Creality Ender 3 V3 SE, onde foi variada a velocidade entre 70 e 130 mm por segundo, temperatura do bico entre 190 e 220 graus Celsius e temperatura de camada entre 200 e 250 micrômetros. Foram conduzidos ensaios de tração para avaliar o comportamento mecânico dos corpos de prova impressos, além de ser feito um estudo das amostras através da microscopia eletrônica de varredura, ou MEV, que permitiu uma análise morfológica das condições de impressão. No slide pode ser visto o modelo STL dos corpos de prova, tanto do MEV quanto dos ensaios de tração. Para os ensaios de tração, os resultados foram plotados e analisados para adquirir os valores de resistência à tração, deformação na ruptura e módulo de elasticidade de todas as amostras. A figura 6 mostra um exemplo de um dos gráficos, mostrando a condição de impressão com velocidade de 130, temperatura 190 e altura de camada de 250. Os parâmetros que mais influenciaram os valores de resistência à tração foram velocidade de impressão, temperatura de impressão e a combinação da velocidade e temperatura. Corpos impressos com velocidade de 70 e temperatura de 220 tiveram maior resistência à tração que os impressos com velocidade de 130 e temperatura de 190. Já para os valores de deformação à ruptura, os parâmetros que mais influenciaram foram velocidade de impressão, temperatura de impressão, combinação da velocidade e da temperatura e a combinação da temperatura e da altura de camada, com corpos impressos com velocidade de 70 e temperatura de 220, tendo maior deformação na ruptura que os impressos com velocidade de 130 e temperatura de 190. Os parâmetros que influenciaram o módulo de elasticidade foram velocidade de impressão, temperatura de impressão, altura de camada, a combinação da velocidade com a temperatura e a combinação da velocidade com a altura de camada, com corpos impressos com altura de camada de 200, velocidade de 70 e temperatura de 220, mostrando maior módulo de elasticidade que os impressos com altura de camada de 250, velocidade de 130 e temperatura de 190. Dos resultados do MEV foram incluídas algumas imagens de diferentes condições de impressão. Em geral, a porosidade do PLA pareceu ser inversamente proporcional à temperatura de impressão e ser diretamente proporcional à altura de camada, velocidade de impressão e à proximidade da plataforma de impressão. O efeito da velocidade de impressão na adesão entre as camadas foi dependente da temperatura de impressão utilizada, com a velocidade ideal variando diretamente com a temperatura. Além disso, a impressão individual dos corpos, que também foi feita, promoveu uma adesão entre camadas melhor que a impressão por camadas. Em geral, esses resultados sugerem que a velocidade e a temperatura de impressão e a altura de camada são parâmetros cruciais para controlar as propriedades mecânicas dos materiais impressos por FDM. Quero agradecer ao Programa Unificado de Bolsas de Estudo para Apoio à Formação de Estudantes de Graduação, PUB-USP, que financiou esse projeto pelo seu apoio. Seguem as referências. Obrigada pela atenção.